Dizem que o sertão é um lugar onde o sol não tem piedade, mas o coração do povo ainda encontra sombra na fé. Foi ali, entre o pó da estrada e o cheiro de terra quente, que uma mãe fez uma promessa, daquelas que mudam não só o destino de quem pede, mas também o de quem escuta. Antes de ouvir essa história, me diga uma coisa: de onde você está vendo esse vídeo? De que cidade, de que pedaço do Brasil? Comenta aqui embaixo, porque é bonito saber de onde vem quem carrega a fé no peito. Quem sabe a sua terra também já guardou um milagre assim, escondido entre as rezas e o silêncio da roça. Essa história aconteceu no Piauí, lá para os anos de 1950, quando o mundo era mais lento e o tempo parecia esperar as orações terminarem. O chão rachava sob os pés, o vento trazia poeira e lembrança, e a esperança era o único alimento que nunca faltava. No meio daquela imensidão de seca e de fé, vivia Dona Mariinha, mulher de poucas palavras e de muito coração. Viúva, com um filho pequeno nos braços, ela aprendia a resistir a cada amanhecer, como quem conversa com Deus em voz baixa. Mas um dia, quando o menino adoeceu de repente e o corpo frágil começou a perder força, Dona Mariinha olhou para o céu e fez uma promessa. Promessa simples, feita com lágrima e desespero, mas no sertão, promessa é semente. E semente, quando feita com fé, não morre nunca. O ano era 1953. O sol parecia ter esquecido de se pôr sobre o sertão do Piauí. As tardes vinham com aquele calor que se podia ver tremendo no horizonte, e o canto distante das cigarras anunciava mais um dia igual aos outros, seco, longo e cheio de silêncio. Dona Mariinha morava numa casinha de taipa, cercada por mandacaros e lembranças. A casa, feita de barro e esperança, guardava o cheiro de café torrado e o riso curto do seu filho, Zezinho, menino de 8 anos, de olhos vivos e alma boa. Desde que o marido partira com a última cheia do rio, ela vivia só com o menino, sustentando a vida com um roçado pequeno e fé grande. O povo do povoado dizia que Mariinha conversava com os anjos, e talvez fosse verdade, porque toda vez que a seca apertava, ela ajoelhava no terreiro e rezava até o vento mudar de rumo. Era mulher de alma serena, mas de coração inquieto, desses que carregam o peso do mundo e ainda encontram espaço para amor e esperança. Foi numa dessas manhãs que o destino começou a mudar. Zezinho acordou com febre alta, olhos fundos e uma tosse que parecia vir da alma. Não havia médico por perto, nem remédio que chegasse a tempo, só a fé, que no sertão é mais antiga que o próprio chão. Naquela noite, enquanto o menino dormia entre sonhos e gemidos, Mariinha saiu para o terreiro, olhou para o céu e prometeu: meu Deus, se esse menino sarar, eu caminho descalça até a igreja de São Francisco, lá em Oeiras. Levo uma vela do meu tamanho e acendo em teu nome. O vento soprou leve, e o destino, silencioso, começou a se mover. O sol nascia sempre do mesmo jeito no sertão, redondo e impiedoso, como se todo dia fosse um desafio novo. Dona Mariinha acordava antes dele, porque sabia que a vida não esperava ninguém. A água do pote era pouca, e o café ralo como esperança em tempo de seca. Mas ela sorria. Sorria porque, enquanto houvesse o riso de Zezinho dentro da casa, havia razão para continuar. O menino era curioso. Gostava de correr pelos caminhos de areia batida, caçar borboletas entre os mandacaros e escutar as histórias que a mãe contava nas noites de luar. Mariinha dizia que o sertão tinha alma e que o vento que passava pelo terreiro trazia notícias de Deus. Zezinho acreditava e fechava os olhos para sentir a brisa no rosto, como quem conversa com o invisível. Nos dias de feira, Mariinha pegava o balaio e caminhava léguas até o povoado para vender farinha e comprar sal. O sol queimava o rosto, os pés doíam, mas ela seguia firme. Era o amor pelo menino que movia suas pernas cansadas. Na volta, Zezinho sempre esperava no portão de vara, abanando o chapéu pequeno e gritando de alegria. Aquele abraço era o pagamento mais justo de toda a jornada. Mas a vida no sertão muda de rumo como o vento. Num fim de tarde qualquer, Zezinho voltou da beira do açude tossindo. A princípio, Mariinha achou que fosse só poeira, dessas que o vento levanta sem pedir licença. Mas os dias passaram, e a tosse ficou mais forte. Vieram as febres, o cansaço, o silêncio no olhar. O menino, antes inquieto, já não corria mais. Ficava sentado na sombra, com o corpo leve e o peito pesado. Mariinha tentou de tudo. Fez chá de erva doce, benzeu com arruda, passou pano molhado na testa do menino. As vizinhas diziam para ter fé, que Deus provava, mas não esquecia de abençoar. E ela acreditava. Mas à noite,
Quando o vento batia na porta e o lume da lamparina tremia, o medo entrava sem pedir licença. Foi numa dessas noites que o desespero se fez promessa. Mariinha, de joelhos na terra fria, olhou para o céu limpo e disse entre soluços: Meu Deus, se esse menino sarar, eu caminho até Oeiras descalça para acender uma vela do meu tamanho pro teu santo. Mesmo que o chão rache, mesmo que meus pés sangrem, eu vou. O silêncio respondeu. Mas quem já viveu no sertão sabe, o silêncio também fala. E naquela madrugada, o vento soprou diferente, como se levasse as palavras dela pro alto. Nos dias seguintes, o menino piorou. A febre o queimava por dentro, e o corpo pequeno tremia de fraqueza. Mariinha não dormia. Passava as noites sentada ao lado da rede, contando as horas como quem conta orações. Lembrava do marido, da seca, dos tempos bons e ruins. Tudo se misturava num só pedido. Salva meu menino, Senhor. Uma tarde, o padre do povoado passou por ali. Vinha de jumento, levando hóstias e conselhos. Quando viu a mulher aflita, parou, desceu e entrou na casa. Rezou com ela. Disse que fé não se mede pelo tamanho da dor, mas pela força de quem a carrega. E antes de ir embora, colocou a mão na cabeça de Zezinho e murmurou: Deus há de ouvir minha filha. Deus não deixa a promessa cair no chão. Aquelas palavras se agarraram ao coração de Mariinha como semente em terra seca. Ela acreditou. Acreditou de um jeito que só quem já perdeu quase tudo é capaz de acreditar. E a cada noite voltava ao terreiro, olhava o céu e repetia sua promessa, como quem planta o mesmo sonho todo dia, esperando a chuva chegar. O tempo foi passando. O corpo do menino lutava, a mãe rezava. No sertão, a fé é o único remédio que não acaba. E quando a esperança parecia se apagar, algo começou a mudar. A febre baixou, o rosto do menino ganhou cor, e o riso, que andava sumido, voltou a visitar o terreiro. Foi devagar, quase tímido, como quem não quer assustar a bênção. Mas era milagre nascendo, silencioso, discreto, como tudo que vem de Deus. Mariinha chorou. Chorou com a alma inteira porque sabia, promessa feita, promessa tem que ser cumprida. E assim, quando o menino pôs os pés para fora da rede, ainda fraco, mas vivo, ela já sabia o que precisava fazer. A jornada até Oeiras começaria ao primeiro canto do galo. O dia ainda nem havia clareado quando Mariinha se levantou. O galo do vizinho cantava longe, o vento era frio e o céu, cheio de estrelas que pareciam observar o que estava prestes a acontecer. Zezinho dormia tranquilo, o rosto sereno depois de tantos dias de febre e aflição. Mariinha olhou o menino, fez o sinal da cruz e sussurrou baixinho: É hora, meu Deus. Promessa feita é dívida de alma. Pegou o rosário que era de sua mãe, amarrou num punho a fitinha azul de Nossa Senhora e saiu. Ia descalça, com os pés firmes na terra fria. A estrada até Oeiras era longa, mais de 40 léguas de poeira, sol e solidão. Mas ela não temia. Quem faz promessa não caminha só. O primeiro dia foi de coragem. O corpo ainda tinha força, o coração batia compassado com a fé. Mariinha caminhava devagar, cantando baixinho as ladainhas que aprendera a menina. No caminho via o sertão acordando, o canto das rolinhas, o cheiro do mato seco, o brilho distante dos olhos de um boi no pasto. O mundo parecia lhe abrir passagem. Perto do meio-dia, o sol já queimava feito brasa. O chão esquentava tanto que os pés dela começaram a arder, mas Mariinha não parava. Quando o calor era insuportável, molhava os lábios com um gole d'água que trazia numa cabaça e murmurava: Se o chão é duro, é porque o caminho é santo. E seguia, ao entardecer, parou perto de uma casa simples, pedindo um copo d'água. Uma mulher de olhar manso abriu a porta e, ao ouvir que ela fazia promessa, convidou-a para descansar um pouco. Sentaram-se à sombra de um juazeiro e Mariinha contou parte da história: o menino doente, a fé, a promessa. A mulher ouviu calada e depois disse: Minha mãe também andou por essa estrada, fez promessa para curar meu irmão, e Deus ouviu. As duas se olharam em silêncio, e naquele instante o sertão pareceu menor, como se a fé criasse pontes invisíveis entre quem crê. No segundo dia, as forças começaram a falhar. Os pés sangravam, a pele queimava. O vento que soprava era quente e trazia o cheiro de poeira e distância. Mas Mariinha continuava. Em cada passo, uma prece. Em cada dor, uma lembrança do sorriso de Zezinho. Às vezes falava sozinha.
ou talvez com Deus. Se é para cumprir, eu cumpro. Mas me guia, Senhor, porque o corpo é fraco e o caminho é grande. Ao anoitecer, o céu se encheu de estrelas. Marinha deitou-se sob um pé de umburana e olhou para o alto. Lá, entre os pontos de luz, imaginou ver o rosto do marido sorrindo de longe. Cuida do nosso menino, sussurrou antes de adormecer. Na madrugada, um barulho a despertou. Era o mugido de uma vaca perdida, andando sozinha pela estrada. Ela se levantou e seguiu, guiada pela lua. O chão estava frio, e o vento trazia cheiro de chuva. Mas no sertão, chuva é promessa que nem sempre se cumpre. O terceiro dia chegou com nuvens no céu. Mariinha sentia o corpo pesado, as pernas cansadas, mas o coração firme. Quando o sol despontou, ela enxergou ao longe o contorno das serras de Oeiras. Era como ver o fim e o começo do mundo ao mesmo tempo. Chorou, mas não parou. Cada lágrima era uma gota de gratidão. Na beira da estrada, um velho caminhava com um cajado. Cumprimentou-a, e ela respondeu com um sorriso cansado. Ele perguntou de onde vinha, e ela contou. O homem apenas disse: mulher que caminha por fé, carrega mais força que 10 bois num carro. E lhe deu um pedaço de rapadura. Mariinha aceitou, partiu em 2 e guardou metade para o filho. À medida que se aproximava da cidade, as lembranças da casa voltavam. O riso do menino, o cheiro do café, o som da lamparina tremendo na parede. Tudo vinha junto, empurrando-a para frente. E quando os sinos da igreja tocaram ao longe, o corpo dela estremeceu. Era o som que ela esperava desde o dia em que fez a promessa. Entrou em Oeiras ao entardecer, coberta de pó e lágrimas. Os pés, feridos. O corpo, cansado, mas o olhar, iluminado. As pessoas que passavam paravam para ver. Havia algo de sagrado naquela figura. Mariinha subiu os degraus da igreja de São Francisco devagar, cada passo uma oração. Chegou ao altar, ajoelhou-se e acendeu uma vela, alta, do tamanho dela, como prometera. Por um momento, o mundo inteiro pareceu em silêncio, só o som da chama tremendo. E naquele instante, ela não pediu mais nada. Apenas agradeceu, porque sabia que promessa cumprida é ponte entre o humano e o divino. Quando saiu da igreja, o céu começava a chover. Primeiro uma garoa fina, depois um aguaceiro bom, daqueles que fazem o chão respirar. E Mariinha entendeu. Deus havia ouvido, não só a promessa dela, mas as de todo o sertão. Quando a chuva começou a cair sobre Oeiras, Mariinha levantou os olhos para o céu e deixou que cada gota lavasse seu rosto. Era como se o próprio Deus lhe dissesse que a promessa havia sido recebida, que a fé não fora em vão. As águas escorriam pela terra rachada, fazendo o chão, antes seco, se abrir em cheiro de vida nova. E naquele cheiro de barro molhado, ela sentiu a alma se renovar. Ficou ali por um tempo, parada, olhando a cidade respirar. O sino da igreja ainda ecoava, misturado ao som da chuva. As pessoas corriam pelas ruas de pedra, rindo, gritando, celebrando a chuva como quem celebra um milagre. Mas Mariinha, silenciosa, apenas sorriu. Sabia que aquele milagre era dela e do menino, e talvez de todos os que ainda esperavam uma resposta do céu. No outro dia, ainda cansada, mas com o coração leve, ela se preparou para voltar. Não tinha dinheiro, nem transporte. Só a vontade de rever o filho e a fé de quem já caminhou pelo impossível. O caminho de volta parecia mais curto, talvez porque a alma, agora, fosse mais leve. O sertão, transformado pela chuva, mostrava outra face. As plantas, antes secas, começavam a renascer. O chão endurecido se tornava barro fofo, e os riachos, que dormiam há meses, voltavam a cantar entre as pedras. Mariinha caminhava com os pés sujos e o coração limpo, como quem carrega um segredo sagrado. Durante o caminho encontrou de novo a mulher do juazeiro, que ao vê-la molhada perguntou: "Choveu lá em Oeiras?" E Mariinha respondeu com um brilho no olhar: "Choveu sim, e foi chuva de promessa cumprida." As duas se abraçaram e a mulher entendeu sem que fosse preciso dizer mais nada. Porque no sertão, quando uma promessa se cumpre, o céu todo se alegra. Os dias seguintes foram de sol e barro. A cada passo, Mariinha sentia o corpo pedir descanso, mas a lembrança do riso de Zezinho a empurrava para frente. Era como se o vento, agora fresco, sussurrasse no ouvido dela: "Anda, mulher,
Teu milagre te espera. Quando o povoado apareceu no horizonte, o coração dela quase não coube no peito. As casinhas de taipa, os mandacarus, o terreiro onde Zezinho costumava brincar, tudo parecia igual, mas diferente. O tempo parecia ter parado para esperá-la chegar. Zezinho estava sentado na varanda, brincando com um pedaço de madeira, transformando-o em cavalo, em sonho, em vida. Quando viu a mãe vindo pela estrada, correu em disparada, gritando: "Mamãe! Mamãe!" Mariinha deixou cair o balaio e abriu os braços. O menino se atirou contra ela, e o abraço foi longo, apertado, desses que misturam lágrima e riso. Ela sentiu o coração do filho batendo forte, cheio de vida. Era o som mais bonito que o sertão podia dar. Os vizinhos começaram a aparecer, curiosos com a volta da mulher. Queriam saber se tinha mesmo ido até Oeiras, se tinha cumprido o que prometera. E Mariinha contou tudo: a caminhada, a dor, a fé, a vela acesa, a chuva que veio logo depois. Ninguém duvidou. No sertão, quando o milagre chega, o povo reconhece pelo brilho nos olhos de quem viveu. Nos dias que se seguiram, Zezinho foi recuperando as forças. Voltou a correr pelos caminhos, a rir, a inventar histórias. Dizia que, na noite em que a mãe foi embora, sonhou com um homem vestido de branco que lhe tocou a testa e disse: "Dorme tranquilo, pequeno. Tua mãe já está falando por ti." Mariinha ouviu aquilo e chorou. Sabia que Deus escutava até o silêncio das mães. Com o tempo, a história da promessa se espalhou pelos arredores. Gente de outros povoados vinha visitar, pedindo para ouvir de novo como tudo aconteceu. E Mariinha, simples e serena, contava, não para se mostrar, mas para lembrar ao povo que fé não se mede pela distância, e sim pela coragem de quem anda com o coração. A vela que acendera em Oeiras continuava acesa, mesmo de longe, porque a chama da fé não depende do pavio, depende da alma. Os anos passaram, e o sertão seguiu sendo sertão, seco, bonito e teimoso. Mas naquela casa de taipa, o vento parecia soprar mais leve. Toda vez que a chuva vinha, Mariinha olhava para o céu e sorria. Sabia que cada gota era lembrança de um tempo em que ela desafiou a distância e conversou com o divino. E o povo dizia que, desde aquele ano, nunca mais o açude secou completamente. Talvez coincidência, talvez milagre. Mas para quem viu Mariinha caminhar descalça pela fé, não restava dúvida. Deus mora onde a promessa é cumprida. Dizem que o sertão é feito de chão duro, sol quente e silêncio. Mas quem conhece de verdade sabe. O sertão também é feito de fé. Fé que brota onde nada parece crescer. Fé que caminha descalça. Fé que transforma a promessa em milagre. Mariinha nunca quis ser lembrada. Mas o povo nunca esqueceu. Porque toda mãe que reza, todo coração que espera, carrega um pouco da coragem dela. E ainda hoje, quando o vento sopra sobre as veredas do Piauí, há quem jure ouvir uma voz suave dizendo: "Promessa cumprida é semente que floresce no tempo certo." A história de Mariinha não é só dela, é do Brasil raiz, do povo simples que confia, espera e não desiste. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, quem ouve essa história sente o peito aquecer, como se tivesse participado do milagre. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Conte, para nós se, por aí, também existem promessas que mudaram destinos. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal Contos do Brasil Raiz, onde a fé, a memória e o sertão continuam vivos em cada palavra.